Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Andréa e falo em nome da Associação Espírita Humberto de Campos, da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Hoje eu venho com muita alegria convidá-los para que nós possamos fazer algumas reflexões a respeito das situações pelas quais nós estamos passando neste momento. Para que nós possamos conversar a respeito, primeiro eu vou contar uma história. Era uma vez, há muito tempo atrás, existiam dois reinos vizinhos e os reis competiam o tempo inteiro para saber quem era o reino mais poderoso, mais rico. E eles sempre tinham inveja um do outro, queriam as riquezas um do outro e entraram em guerra. Depois de muitos anos, um dos reis venceu a guerra e o outro teve que se submeter. Perdeu todas as suas riquezas, o seu povo ficou na mais abjeta miséria e foi muito difícil passar por aquela situação. Ocorre que após um tempo, o rei que ganhou a guerra morreu. Então, aquele que tinha perdido empreendeu uma nova marcha e conseguiu restabelecer todas as suas posses. Ora, foi muito difícil, porque apesar dele conseguir reaver o seu ouro, as suas posses, as suas riquezas, o povo estava muito combalido e conjuntamente eles conseguiram reconstruir o seu reino. Bom, depois que tudo isso aconteceu, o rei então chamou os seus conselheiros, os seus sábios, e pediu a eles que cunhassem uma frase que pudesse simbolizar esses dois momentos, da mais absoluta pujança à mais abjeta miséria, da maravilhosa vitória à terrível derrota. Ele queria uma frase que ele pudesse se lembrar desses dois momentos e que ele pudesse ter forças a regimentar recursos dentro dele mesmo para que ele superasse tudo o que viesse e estivesse pronto para os problemas e para as dificuldades. Os sábios passaram muito tempo tentando formatar, digamos assim, esta frase e não conseguiram. Após um tempo, o rei resolveu fazer uma longa viagem e visitar aqueles súditos mais distantes que ele não conhecia, porque ficou muito tempo sem fazer isso, uma vez que eles tinham perdido a guerra, né? E um dia ele saiu cavalgar, estava um dia muito quente, o sol muito forte. E então, à beira da estrada, ele viu um casebre, muito pobre, muito simples. E ele desceu do seu cavalo, bateu na porta e um homem atendeu, um homem velho, sorrindo, com a tranquilidade nos olhos que só vem do coração e um sorriso brilhante nos lábios. O rei ficou admiradíssimo. Como é que uma pessoa podia ser tão feliz naquela miséria toda? Mas ele estava com uma sede terrível, então ele pediu ao homem que lhe desse um copo de água. E o homem então o convidou para que ele entrasse à sua casa, para que ele pudesse se refrescar à sombra, e lhe deu um copo de água fresca. O rei estava muito impressionado com aquele ancião. Então ele perguntou: "Tu és feliz aqui?" E o ancião disse: "Meu rei, eu sou o homem mais feliz do mundo." E ele disse: "Mas como tu pode ser o homem mais feliz do mundo nessa pobreza, nessa miséria?" E o homem então lhe disse: "Eu vou lhe contar a história da minha vida. Eu era um homem muito rico, um homem de muitas posses, eu tive muito ouro, tive uma casa maravilhosa, tinha diversos servos, tinha animais, tinha uma família. Mas em virtude das guerras, eu perdi tudo o que eu tinha, tudo. Eu fui parar nas ruas mendigando para poder comer. A minha família pereceu na guerra.
Meus servos todos pereceram na guerra. Eu fiquei sozinho e sem nada. Então eu decidi que eu ia conhecer novos lugares, novas pessoas, novos povos e ia aprender com eles. E saí a viajar, a conhecer coisas novas, pessoas novas, outras vidas. E meu rei, eu andei por esse mundo todo e em nenhum lugar eu conseguia ser feliz. Até que um dia eu cheguei até essa choça e descobri aqui o que realmente me fazia feliz. Aí o rei disse, mas o que é isso? Ele disse, a tranquilidade do coração. E então, meu rei, eu fiz uma frase e gravei-a numa tabuleta para que eu me lembrasse sempre que eu podia superar tudo em qualquer momento, nos bons e nos ruins, e que se eu não me afastasse nunca desta frase, eu seria potente, eu seria capaz de superar tudo e passar por todos os momentos da minha vida com dignidade. O rei ficou curiosíssimo, porque era isso que ele queria. Então ele perguntou, mas que frase é essa? E ele então pegou uma tabuleta e mostrou ao rei. Esta é a frase, meu rei, que se eu não me esquecer, eu serei capaz de fazer aquilo que eu quiser na minha vida. Eu serei capaz de enfrentar todos os momentos. Se eu não me esquecer desta frase. E lá naquela tabuleta estava escrito 2 palavras apenas. Tudo passa. Nós não podemos esquecer que nos momentos ruins vai passar, mas nos momentos bons também. Ora, quando tudo parece escuro, quando tudo parece difícil, quando nós nos sentimos sozinhos, que nós não conseguimos nem respirar, que nós nos sentimos abandonados, tenhamos a fé de saber que vai passar. Porque as experiências vêm até nós para que nós possamos aprender e evoluir. A doutrina espírita, na sua clareza de esclarecimento e de consolo, nos traz a verdade que nos diz que tudo aquilo que acontece na nossa vida acontece para o nosso progresso. Ora, existem momentos em que eu tenho que respirar fundo, levantar a cabeça e enfrentar as coisas da melhor forma. Passar pelas experiências da melhor forma, dando o meu melhor, porque senão eu não aprendo com elas. Bom, passando por essas experiências, o que eu preciso refletir a respeito? Quais os aprendizados que essa experiência me trouxe? Será que eu fui útil para mim e para os demais no decorrer desse processo? O quanto eu ainda preciso aprender que eu não consegui? O quanto eu preciso exercer de paciência, de tolerância comigo e com os demais? Resiliência para entender que tudo nesta vida tem uma causa lógica e um motivo justo. Mas nós também precisamos nos lembrar que nos momentos bons vai passar. Por isso que nós possamos aproveitar esses momentos bons, vivê-los realmente, nos entregarmos à experiência com o coração aberto, para que nós possamos colher os ensinamentos. Ora, carpe diem, aproveite o dia. Quantas vezes nós passamos por uma situação e nós não estamos realmente ali?
Quantas vezes nós estamos com os nossos amores, mas passamos mais tempo ao celular do que dando atenção e vivendo o momento? Quantas vezes nós deixamos de ser gratos pelo oásis de tranquilidade que é o nosso lar, a pausa feliz que nós temos entre os momentos difíceis, entre os desafios de crescimento que nós temos na nossa vida? Nós esquecemos de ser gratos. Se nos perguntarem, me diga 3 momentos da sua vida que foram muito difíceis, na ponta da língua. Agora me dê 3 momentos bons que foram muito importantes. A maior parte de nós vai ficar pensando, porque nós temos a tendência de guardar aquilo que nos fere. Cada vez que nós passamos por uma experiência difícil, nós podemos entender isso como uma crise. Crise é motor de mudança. Toda crise é motor de mudança. Ora, crise é tempo de aprendizado. É um tempo que nós temos que aproveitar para aprender. As crises, elas são cíclicas. Elas retornam após um tempo. Por que isso acontece? Para que nós possamos colher o aprendizado que não conseguimos da primeira vez. Às vezes, as coisas que nós precisamos aprender são inúmeras. E naquele momento nós não estamos preparados para tudo. Então o que acontece? Nós assimilamos o que nós conseguimos e depois aquilo volta para que nós, mais maduros, mais sabedores de nós mesmos, nós possamos olhar com outros olhos para aquela situação e colher outros aprendizados que não conseguimos na primeira vez. Um olhar diferenciado, com a cabeça mais aberta, com o coração semeado. Quando nós estamos num ciclo de repetição de crise, ou seja, quando ela volta, é uma oportunidade maravilhosa para que nós possamos então colher esses ensinamentos que não conseguimos na primeira vez. Aí os amigos podem dizer, é muito fácil aprender quando tudo está dando certo. Quando eu estou com os meus amores, quando eu estou adquirindo vitórias, quando tudo parece dar certo. Mas como é difícil aprender quando nós estamos colhendo derrotas. Quando nós temos que nos separar de quem nós amamos e quando tudo parece que dá errado. Parece que dá errado, porque nada dá errado. Deus, infinito em suas perfeições, nos dá as oportunidades para que nós colhamos os ensinamentos necessários para colocar na nossa vida e nos tornar melhores. Às vezes nós não encaramos isso como uma coisa boa. Mas depois de um tempo, nós olhamos para trás e pensamos assim, nossa, mas se isso não tivesse acontecido, como é que agora eu seria capaz de segurar a onda da minha vida, que não está fácil? No Eclesiastes, tem uma partezinha que diz assim, há tempo de todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de rir e tempo de chorar, tempo de nascer e tempo de morrer. E tempo de buscar o tempo que se perdeu. Que poético. Ora, nós sabemos que o momento para a humanidade, para todo o nosso planeta, está sendo muito difícil devido à pandemia que se instalou através do vírus que nos conduz a situações que nós nunca imaginamos que passaríamos. Quando é que nós imaginamos que nós olharemos para os lados e não enxergaríamos o rosto das pessoas porque todos estão mascarados? Quando é que nós imaginaríamos que teríamos que ficar
confinados dentro da nossa casa porque seria um risco andar pela rua. Nós ligamos a TV, nós acessamos a internet, as mídias sociais e nós recebemos notícias preocupantes, projeções inquietantes. Já notaram que as coisas que nós mais fixamos são aquelas que nos inquietam? O que é que isso nos diz? Talvez que nós só olhamos as situações por um lado? Será que nós já paramos para olhar, para perceber que a mídia também nos traz coisas maravilhosas? Nunca existiram movimentos inéditos como os de agora, em um número considerável nunca visto, de pessoas que nunca pararam a sua vida, as suas coisas, para auxiliar o semelhante. Jovens que estavam ocupados demais, hoje se oferecem para fazer pequenos trabalhos, pequenos serviços, pequenos exemplos, pequenos auxílios para aquelas criaturas que estão em um grupo de risco. No início da pandemia era muito comum a gente ver postagem em tudo que era lugar, dos jovens colocando nos elevadores dos prédios, me ofereço para ir no mercado, para os vizinhos idosos. Quando é que nós vimos isso na história da humanidade? Um que outro? Quando é que nós vimos as criaturas preocupadas em levar boas notícias, coisas produtivas para dentro do lar dos outros? Quando é que nós vimos tantas arrecadações online para auxiliar aquelas criaturas que estão em um estado muito difícil, que perderam a dignidade do seu emprego para trazer para dentro da sua família o alimento? Profissionais liberais que não podem trabalhar, os diversos operários que foram demitidos, os comerciantes que não podem abrir as suas lojas. A situação é difícil, sim, mas o contraponto disso são grupos de pessoas que nunca tiveram a iniciativa de ajudar o próximo, porque estavam muito ocupadas com outras coisas. Então, tudo tem dois lados. Toda situação tem dois lados. Por mais que ela seja difícil, ela nos trouxe oportunidades que seriam muito difíceis de acontecer se esse vírus não tivesse instalado essa pandemia. Será que todos esses movimentos sociais aconteceriam? Será que todas essas pessoas se sentiriam se dariam o direito de querer ajudar por se sensibilizar da situação que esses irmãos estão passando? Pessoas que nunca se movimentaram por uma causa para se dedicar porque não tinham tempo. E agora nós temos tempo em abundância. Como nós reclamávamos, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para passear, para me retirar em algum lugar, descansar, um tempo para mim me interiorizar. E agora nós temos tempo de sobra. E o que é que nós fazemos? Reclamamos que nos sentimos solitários, aprisionados, entediados. Sêneca, que foi um escritor romano contemporâneo de Jesus, ele nasceu no ano 4 a.C. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: solidão não é estar sozinho, é estar vazio. Vazio de quê? Nos perguntemos e avaliemos, quando nós nos sentirmos solitários, de que é que nós estamos vazios? O que é que falta para que nós possamos encher o nosso coração? Por que nos sentimos vazios? Por que nos sentimos aprisionados? Aprisionados por quê? Eu estou me sentindo um prisioneiro porque eu não posso fugir de mim mesmo?
Eu estou me sentindo um prisioneiro de mim mesmo ou no meu lar? Não tem sentido. Estar sozinho não quer dizer estar solitário. Eu posso estar sozinha e estar feliz, porque por escolha eu posso estar sozinha. E se não é por escolha, mesmo assim eu posso ser feliz. Ora, vamos fazer um exercício. Todo mundo tem um quarto de jogos em casa, né? Aquele quarto onde a gente abre a porta e joga lá dentro as coisas que a gente não usa e que não tem tempo nesse momento para avaliar, e aí vai ficando, e que por motivos que nem mesmo nós saibamos, em vez da gente limpar, arrumar e doar o que está lá dentro, a gente vai jogando e fechando a porta, jogando e fechando a porta. Ora, dentro de nós existem vários quartos de jogos. E lá dentro reina uma desorganização e uma bagunça absurda. Nós temos várias formas de enxergar esses quartos. Uma delas é parando na frente da porta, respirando fundo, abrindo esta porta e olhando lá para dentro, enxergando aquela bagunça, aquela desorganização e finalmente resolvendo arrumar. A outra situação é nós simplesmente virarmos as costas e fazermos de conta que lá dentro não tem nada desarrumado. Ou encontrarmos culpados pela desorganização que reina lá dentro. Então nós não precisamos arrumar, porque a culpa não é nossa. Bom, em primeiro lugar, culpa é uma coisa terrível, porque nos engessa e nos impede de enxergar as situações como elas realmente são. Quando nós conseguimos enxergar as coisas como responsabilidade e não culpa, é minha responsabilidade, então eu preciso resolver. Ora, enquanto nós não exercermos o autoconhecimento, a autoaceitação, a autossuperação, ou seja, autoconhecimento, saber que esses quartos existem, a autoaceitação, tudo bem, eu sei que aquela bagunça lá dentro, quem fez foi eu. Realmente, eu sou a responsável. E a autossuperação, muito bem, vamos arrumar. Quando eu conseguir fazer isso comigo, e não é fácil, eu vou enxergar as situações de uma maneira completamente diferente. Eu vou dimensionar as coisas de maneira diferente. Porque esse quarto de jogos, esses quartos, essas desarrumações, essas desorganizações, elas têm seu preço, seu peso e cobram seu espaço. Então, solitude não é a mesma coisa que solidão. Solidão é estar vazio de mim mesmo. Solitude, estar sozinho, me dá a oportunidade de ouro, se eu tenho tempo, de avaliar a minha vida, procurar pelos quartos de jogos, sabe? Autoconhecimento. Se eu tenho todo esse tempo disponível, por que eu não aproveito para me autoconhecer? Porque Jesus já dizia, ama teu próximo como a ti mesmo. Bom, para eu me amar, a primeira coisa que eu preciso fazer é me conhecer, porque ninguém ama o que não conhece. E se eu não me amar, eu não vou conseguir amar ninguém. Ninguém, porque ninguém dá o que não tem. Ora, o que acontece quando nós estamos sozinhos? Nós nos super ocupamos. E daí a gente pergunta, com o quê? Com o que eu me super ocupo? Tenho amigos que me dizem, nunca olhei tanto Netflix na minha vida, nunca fiz tanto vídeo de TikTok, nunca passei tanto tempo no Instagram. Não tem nada de errado nisso. Absolutamente nada de errado.
porque nós temos o direito de nos distrair de vez em quando, mas o tempo todo, aí fica complicado, né? Ou em outra situação, quando nós não estamos sozinhos, quando nós estamos acompanhados da nossa família, acompanhados das pessoas que moram conosco, dos nossos companheiros. Que oportunidade de ouro para ressignificar um relacionamento. Porque, sabe aquele ditado que a gente diz, nada é tão ruim que não possa piorar? Pois é, nada é tão bom que não possa melhorar. O fato de estar bom não quer dizer que não possa melhorar. Modificar não quer dizer estragar. Muitas vezes, modificar é melhorar. E ser feliz, meus amigos, não é para os covardes. Ser feliz é para os fortes. Porque nós temos que enfrentar a nós mesmos, aos inimigos que nós temos dentro de nós, que nós criamos, que nos impedem de avançar na nossa evolução como espíritos. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso vitimismo. Ora, ninguém evolui na zona de conforto. Dá trabalho, é preciso buscar, é preciso ir atrás. Ora, nós temos dentro de nós o germe da perfeição. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, destinados à perfeição da criatura. Se nós somos perfeitos em essência, o que isso nos diz? Que nós precisamos passar por todas as experiências para que cheguemos na plenitude das nossas possibilidades. E essas experiências, elas se manifestam na nossa vida de acordo com aquilo que nós necessitamos. Para que nós possamos crescer como espíritos, nós temos que passar por essas experiências. Então, de tudo que nós refletimos hoje, das coisas inadequadas que nós ainda precisamos ressignificar, de todas as coisas que nós já conquistamos, e nós temos conquistas, nós temos muitas conquistas. É só nos avaliarmos a nossa vida alguns anos atrás, nós continuamos fazendo as mesmas coisas? Nós continuamos pensando do mesmo jeito? Bom, se a resposta é sim, então realmente precisamos fazer uma viagemzinha interna e resolver esse probleminha. Porque a lei é de progresso. Nós temos que nos modificar para poder crescer. Nós temos que nos conhecer para poder resolver as coisas que estão mal resolvidas dentro de nós, para que nós possamos ser felizes. É tempo de aproveitar oportunidades, ressignificar as nossas escolhas, significar as nossas atitudes. Nós somos seres criados para a felicidade. Deus nos criou para ser felizes. E essa felicidade depende unicamente das nossas escolhas. Que nós possamos aproveitá-las da melhor forma, dando o nosso melhor. O nosso querer. Não basta desejar, é necessário querer. E querer dá trabalho. Que nós nos lembremos que nós vamos passar por momentos difíceis e por momentos muito bons. E que no decorrer disso tudo, nós vamos aprender. Que nós então, assim como o nosso amigo do conto do início, possamos colocar na placa do nosso coração a frase que ressignifica todos os momentos da nossa vida. Os momentos de conquista, os momentos de derrota, os momentos de vitória e os momentos de aprendizado. E saber que tudo passa. Foi uma satisfação. Foi um privilégio ter estado com os amigos mais uma vez. Eu agradeço de coração. Desejo a todos muita saúde, muita fé e muita paz no coração. Fiquem bem.